Clube do Livro. A antropóloga Betty Medlin acaba de lançar o livro Crônicas Despidas e Vestidas. Nele, ela conta suas experiências com os índios e também com personalidades de diversas áreas do conhecimento, como literatura, cinema e pintura. Betty tem uma obra extensa, fruto de uma grande pesquisa e profundo conhecimento dos povos indígenas brasileiros. E nós vamos bater um papo com ela agora. Boa tarde, Betty, tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo bem? Prazer recebê-la aqui na Rádio MEC para falarmos sobre seu novo livro, Crônicas Despidas e Vestidas. O que você traz nesse novo livro, dessa vez de crônicas, não é isso? Dessa vez são crônicas. Eu resolvi reunir alguns ensaios pequenos que eu publiquei ao longo dos anos, muito sobre mitos indígenas, tanto brasileiros como até de povos argentinos, e outros temas indígenas. Mas aí, sem querer, aparecem temas sobre os quais eu nunca escrevi, lembranças de trabalhos de campo, de algumas lutas indígenas e de grandes figuras que eu tive o privilégio de conhecer, como, por exemplo, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, e assim foram vindo alguns assuntos. São fragmentos da minha vida, mas foi gostoso pôr em letra. E é uma forma também de você dividir com a gente, né, um pouco dessa sua experiência tão vasta, né, matar a nossa curiosidade um pouco sobre as suas experiências, porque você passou, né, longos períodos em contato com os índios, né, para conhecer as culturas e trazer isso para a gente. Então, em torno desse livro mesmo, eu fiquei refletindo como foi muito especial essa época de uma pessoa como eu, que eu comecei a trabalhar com os povos indígenas há quase 40 anos, em Rondônia, em Mato Grosso, junto com a Carmen Junqueira, e como a situação hoje é muito diferente até das pessoas que são os aliados dos indígenas. Eu conheci povos no início do contato. Meu primeiro grande amor como povo indígena foram os Paité Suruí. Eles tinham praticamente só 5 anos de contato. Então, era a vida tradicional na floresta, sem alimentos nossos, sem açúcar, sem sal, sem roupas. Era a vida íntegra da floresta. A floresta estava bastante intacta. Eu comecei a ir para Rondônia em 78. E aí, não sei, eu acompanhei essa trajetória de muitos povos, porque são várias fases que um antropólogo atravessa. Eu comecei com essa imersão, que não era só de fazer pesquisa, não. Eu já fui para os povos indígenas com o intuito de defender as terras, os direitos. Eu nunca fiz uma investigação que fosse estratosférica, sempre foi algo de interferente. Mas, enfim, eu posso dizer que foi uma fase de imersão para conhecer o que é a vida indígena. E isso foi um privilégio. Eu acho que é mais difícil isso hoje. De viver esses primeiros povos, nem sequer sabiam como era a vida na cidade. Havia uma curiosidade recíproca. E com os Paité, por exemplo, eu acabei trazendo os primeiros que vieram à cidade, para conhecer a diferença de ser uma sociedade muito mais igualitária, como era a deles e a nossa. Ver fábricas, ver o que são os políticos, ver os mendigos na rua. Então, isso foi uma fase assim, muito interessante. Foi um deslumbramento conhecer esses povos. E quanta coisa a gente tem a aprender com eles, né, Beth? Muito, muito. E é um contraste com a nossa vida, né? E que hoje é tudo muito diferente, porque eles hoje em dia estão organizados, estão falando por si. Então o nosso papel é muito, não diria que é totalmente inútil, porque todo mundo precisa de aliados. Mas eles não precisam mais dessa intermediação, de alguém falar o que é o Brasil, o que é uma cadeia, coisas que a gente falava nesse tempo.
houve outras formas de atuação entre esse primeiro período e o atual, em que os índios são protagonistas tão admiráveis. Muitos antropólogos fizeram projetos de educação, de saúde, e acompanharam as realizações indígenas. Eu, por exemplo, acompanhei muito, com muita admiração por eles, o processo de escrita, da formação dos escritores indígenas. Isso eu gosto muito de... E muito da sua obra você traz parcerias com esses autores, né? Eu acho que eles são muito generosos de me admitir entre eles. Mas tem alguns que eu vi assim, começando, os primeiros livros. Eu li os primeiros rascunhos, como o Olívio Recupera, Daniel Munduruku, que é o autor que tem mais livros publicados. O Olívio tem toda a filharada dele também, são escritores hoje publicando, desenhando, e assim muitos outros. Vai haver até no Itaú uma reunião de não só de escritores, mas de artistas e cineastas indígenas, vai ser no começo do mês que vem. E aí a gente vê como eles são admiráveis. Bacana. Mas os grandes líderes que estão defendendo os direitos, é uma resistência impressionante. Com certeza. E, Betty, falando um pouquinho agora sobre as crônicas vestidas. O livro se divide em duas partes, né? Crônicas despidas, que são crônicas sobre os povos indígenas, e as crônicas vestidas. O que você trata nessa parte, esses encontros com essas personalidades? Esse livro não é assim um balanço da situação indígena, nem isso que eu estou assim rapidamente relatando a você da minha experiência. Eu peguei alguns artigos que são muito significativos para mim, já publicados, como, por exemplo, um sobre as tradições dos povos da Argentina, da América do Sul, Chile e Argentina, que quase já não existem mais. É um teatro indígena que foi documentado 50 anos depois, quando só havia alguns remanescentes por uma antropóloga. E é um embate entre homens e mulheres eu nunca vi um teatro dessa forma, da luta pelo poder feminino ou masculino. E peguei assim outros ensaios que eu não tinha publicado. Eu falei nessas crônicas despidas, eu falei de um grande indigenista que mereceria uma biografia, um livro e até uma publicação dos escritos dele, que é o Silvio de Almeida, que foi muito amigo da Carmen Junqueira e meu, e que foi quem conseguiu desencadear a demarcação do Nambiquara em 1980 e poucos. Ele foi viver lá com eles. Então, nunca tinha tido assim, ocasião de falar dessa amizade. São pequenos ensaios que não couberam em livros. Certo. Uma vez, por exemplo, eu ouvi o Davi Yanomami falando com o Antônio Augusto Arantes, que nessa época dirigiu Patrimônio Histórico. Eles discutiam o que era a memória indígena. Então, eu vi as exposições dos dois, e aí eu tomei umas notas, então pus essas notas em ordem, e depois eu vi um filme que era sobre povos africanos da Costa do Marfim, então escrevi um pouquinho sobre isso. Isso também, nunca pensei em publicar nada disso. E algumas coisas, alguns encontros, por exemplo, eu sou grande admiradora da Natália Guido, da escritora italiana, que foi a Clea Bose que me fez ler quando eu nem lia italiano, quando a Natália nem estava traduzida para o português. E uma vez eu escrevi publiquei na Folha um artiguinho sobre a visão feminista da Natália, as posições dela sobre aborto. Mas aí eu viajei com meu pai, com os meus irmãos, a Passo Fundo, à feira literária, e nós encontramos o Carlo Ginzburg,
que é o grande historiador e filho dela. Então, assim, um relato desse encontro, pessoas que me impressionaram muito. Muito legal. E, Betty, eu queria te perguntar, para a gente encerrar a entrevista, a respeito dessas recentes notícias, né, que tem chocado a gente nas últimas semanas, a liberação da mineração na reserva Renca, que já foi revogada pelo governo, e também as suspeitas de um massacre dos índios isolados na Amazônia, que o Ministério Público está investigando. Você tem acompanhado essas recentes ameaças aí aos povos indígenas? Como você tem visto isso? Infelizmente, nós estamos a par, todos os que somos apaixonados pelos índios. É uma hecatombe, é um desastre. Nós nunca pensamos que o Brasil fosse chegar a destruir tudo que foi conquistado nas últimas décadas. Nós atravessamos a ditadura. A Comissão da Verdade denunciou tudo que aconteceu nessa época. Existe um livro recente do Rubens Valente que é maravilhoso sobre as tragédias da ditadura. Mas nós tínhamos a esperança, e nós precisamos manter esses princípios de protagonismo indígena, de preservação das terras, dos direitos, do ambiente, das nossas florestas. Quem conhece a Amazônia sente tudo que está acontecendo como se o nosso corpo estivesse sendo cortado. Muito mais ainda dos povos que estão lá vivendo essa situação. Se nós sofremos e ficamos doentes com o que está acontecendo. Então é uma vitória do poder econômico sobre nós todos, mas principalmente sobre os povos indígenas que estão lá. É um absurdo. A mineração das coisas mais destruidoras dos povos indígenas, do ambiente, e ao mesmo tempo é a vitória do capitalismo mais vendido, mais terrível sobre nós todos. O que vai quebrar do mundo? Nós estamos com inimigos gigantescos, né? Ainda bem que houve uma pressão popular, né? E aquele decreto foi revogado e que isso não se repita, né? Que essas ameaças aí não aconteçam novamente. Olha, mas vai ser uma luta permanente. A gente tem que ficar sempre atento, né? Se você pensa, por exemplo, nos Yanomamis, o Davi Yanomami, no livro dele, A Queda do Céu, descreve isso muito bem, mas eles voltam, então esse garimpo volta muitas vezes. Eu me lembro, assim, por exemplo, dos Nambiquara, na época em que o Fábio Feldman era deputado, conseguiu tirar um garimpo de ouro lá no Sararé, dos Nambiquara, mas isso aí faz parte do processo brasileiro. As mineradoras, sobretudo as empresas, acabam, enfim, fazem o que podem para garantir a exploração dos recursos indígenas. Então é como se tudo que foi conquistado, que você tem a terra demarcada, né? Se você tem a invasão e a destruição de tudo pelas mineradoras, é como se nada tivesse sido feito. Então é uma luta que tem que envolver a sociedade brasileira como um todo. Verdade, a sociedade está atenta então a novas ameaças e estaremos aí para denunciar e para lutar pelos nossos índios. Betty, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente. Obrigada a você. Betty está lançando o livro Crônicas Despidas e Vestidas, da editora Contexto. Betty, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada a você. Os jornalistas os radialistas têm um papel importantíssimo na defesa dos índios. É isso aí, conte com a gente. Obrigado, Betty. Uma ótima tarde para você.